Meu nome é Cristina, tá? Eu tenho miastenia há 14 anos, tá? E quero passar para vocês toda a minha experiência com ela. Ela começou aos meus 38 anos, com sintomas diferentes, coisas que eu não estava mais acostumada, não sabia, e foi muito difícil o diagnóstico, porque a princípio começou com eu não conseguindo pegar alguma coisa acima do armário, meus mãos não conseguiam, não tinham forças para levantar, eu não tinha forças para levantar os braços. Passado algum tempo, alguns dias passava esse sintoma, eu continuava uma vida normal. Ao dirigir uma vez na estrada, a minha perna direita não correspondeu ao comando, tá? Eu tive que jogar, aliás, a minha perna esquerda não obedeceu aos comandos da embreagem. Eu tive que jogar a minha perna direita para a embreagem, botar o carro em ponto morto e jogar para acostamento. Liguei para o meu falecido companheiro e ele veio me buscar, e quando eu cheguei em casa, as minhas pernas já estavam recebendo todos os meus comandos. E vira e mexe eu estava caindo, sem saber, do nada eu estava caindo que nem um macarrão mole. Fui a todos os médicos, fiz todos os exames básicos necessários e não deu nada. Até conseguir o diagnóstico, eu sofri muito com ela. Uma vez, um Réveillon, eu fazendo minhas rabanadas, simplesmente a minha cabeça tombou para frente, eu não conseguia força no pescoço para manter a cabeça em pé. Eu parei de fritar as rabanadas, fui para o meu quarto, me deitei um pouco, meia hora depois passou e como se nada tivesse acontecido. Muita coisa eu não conversava com ele porque já estava virando, o pessoal já estava achando que era piti meu, que eu estava dando, que eu não queria nada, que era bobeira minha, não sei o que, essas coisas que todo mundo fala sem saber o que está falando, né? Sem saber por quê. Bom, e as coisas aconteciam, paravam, e isso levou quase 2 anos eu nessa situação. Fazia exame, mas não saía nada. Muito bem. Até que um dia eu amanheci com a pitose. Pitose é a pálpebra caída, né? Eu amanheci literalmente com a pálpebra esquerda caída. Aí eu fui para o oftalmologista na mesma hora. Nessa época eu morava numa cidade distante, um pouco distante daqui do Rio de Janeiro, chamada Maricá. E essa cidade tinha pouco recursos médicos, né? A minha sorte é que eu peguei um oftalmologista na clínica, que ele também clinicava no Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, que é um hospital de referência. Foi quando ele me examinou e me disse que oftalmologicamente eu estava muito bem, mas que eu procurasse um neurologista, que ele tinha suspeita de miastenia graves. Miastenia graves, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Miastenia graves, como vocês sabem, é uma doença autoimune, é uma doença rara que não tem cura, tá? Eu na mesma hora, eu perguntei para ele, lembro bem disso, eu perguntei para ele se essa doença matava. Ele disse que não, porém maltratava. Eu nunca mais esqueci isso. E me encaminhou para um neurologista no Rio de Janeiro, que não ficasse por Maricá não, que fosse para o Rio de Janeiro. E ele me indicou. E com a graça de Deus eu consegui um bom neurologista aqui no Rio de Janeiro. Ele me pediu todos os tipos de exame inclusive que eu nem sabia, nem conhecia, o tal do líquor, que se tira o líquido da medula, até então eu não sabia, tá? Eletroneurografia, tomografia, tudo, ele me pediu todos os exames.
o resultado saiu, e nessas alturas eu já estava com todos os sintomas generalizados da minha astenia. Só o pulmão é que não estava incomodando muito. Eu fiz todos os exames, o resultado saiu no eletroneurografia, tá? Constatou minha astenia graves. Bom, ele me passou o remédio, nosso remédio base, que é o Mestinon, e quando eu tomei o primeiro comprimido é como se eu estivesse renascendo, voltando tudo ao normal. Que maravilha, foi um bálsamo aquele remédio. Mas com o tempo, o remédio já não fazia tão efeito como antes, né? Eu já voltei a sentir novamente alguns sintomazinhos, muito moderadamente, mas sentindo. Voltei ao Dr. Luiz Paulo, que era o meu neurologista na época, e ele me pediu que procurasse uma endocrinologista. Tá? Procurei, fiz os exames e constatou hipotiroidismo. Isso é muito comum nas pessoas miastênicas, tá? Quem tiver hipertiroidismo, desculpa, não se assuste, porque é muito comum, tá? Mexer com a tiroide. Bom, em comum acordo com o meu médico, essa minha médica, endocrinologista, entrou com a cortisona prednisona. Melhorei muito, melhorei bastante. Realmente voltei a fazer muita coisa, bababá, etc e tal. Bom, eu tive problemas emocionais muito fortes. O meu filho, na fase da juventude, que é normal na maioria dos meninos, e a outra foi esse companheiro meu que teve o diagnóstico de câncer no cérebro, tá? Enquanto ele operou 2 vezes o câncer, e quando saiu o diagnóstico do câncer dele, o médico avisou que ele só tinha 1 ano de vida. Isso nos pegou assim, nos deixou muito, principalmente ele e eu, ficamos muito mal mesmo. Mas enquanto ele precisou de mim, ele tinha convulsões à noite, dormindo, mas enquanto ele precisou de mim, eu me segurei na minha astenia. Não sei como, não sei explicar porquê, tá? Alguma coisa divina que só Deus explica mesmo. Eu segurei aquele ano inteiro, idas e vindas aos hospitais, ambulância, uma correria só. Obviamente eu não estava sozinha, tinha a família dele e a minha família ajudando, mas quem dormia, quem cuidava dele era eu, diretamente era eu. Eu cuidava dos meus remédios, dos remédios dele, eu tinha até um calendário. Bom, depois que ele faleceu, eu me entreguei. Eu caí miastenicamente em depressão, tá? Fui fazer plasmaférese, tá? Porque foi necessário, que atingiu o meu pulmão, e voltei normal, bem, tá? E tentei dar continuidade, graças à minha família, eu tentei dar continuidade à minha vida, né? Tentei, e graças à minha família, como eu já falei, tinha meus sobrinhos aqui para me distrair, bababá, eu consegui voltar a minha vida normal. Passei a morar com meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, e comecei a entrar no computador, na internet. E foi quando eu vi o grupo dos miastênicos do Yahoo. Entrei no grupo e vi que muitas pessoas estavam se dando bem fazendo a operação da timectomia. Timectomia é quando aparece o timoma, ou seja, é um tumor benigno, 90% dos casos é um benigno, tá? E que os médicos pedem para retirar, que é melhor pra gente, né? Aí eu conversando com um e com o outro,
eu fui ao meu médico, pedi que fizesse uma tomografia e realmente dessa vez apareceu o timoma. Eu operei, tá? Fiz plasmaferes antes, fiz a operação da timectomia, benigno, como eu já sabia, eu não me preocupei com isso. Mas eu ouvi comentar os médicos que eu só ia sentir o efeito da operação 10 anos depois. Mas na realidade, 1 ano depois da operação, eu já estava voltando à minha vida normal. Eu já era uma outra pessoa. Eu comecei a trabalhar fora, eu trabalhava em casa, eu andava de ônibus, coisa que antes eu não fazia mais, era andar de ônibus. Eu passei a subir no ônibus com sacolas e bolsas. Eu voltei a dançar de saltinho, eu cheguei a dirigir, a voltar a dirigir também. E eu tive uma remissão, isso chama-se remissão. Eu tive essa remissão por, acho que uns 6 anos mais ou menos, né? Depois disso, devido a determinadas coisas que aconteceram aqui em casa, na minha casa, comigo, tá? Eu fui decaindo de novo da minha astenia, dos sintomas, né? Eu não estava tão bem como ela em remissão. Eu já não levantava direito do sofá, já não levantava muito bem da minha cama. Eu tinha que ter 3 jeitos para se levantar da cama. Tive que colocar um adaptador no meu vaso sanitário, porque muita gente não sabe, mas existe adaptador para vasos sanitários. Inclusive eu vou botar um vídeo dele aqui, tá? Então eu comecei a me chatear, a ficar triste por não poder ir a determinados lugares, principalmente à noite, que o cansaço é bem maior, né? Então eu queria ter uma qualidade de vida melhor. Eu, por exemplo, quando comecei a minha doença, com essa doença, eu pesava 59, 60 quilos no máximo, eu nunca passei disso. Hoje, aos 55 anos, vou fazer, eu estou pesando 80 quilos. Não vou dizer que é só da prednisona, que a cortisona engorda, ela incha, ela retém líquido e ela dá apetite, a gente come um pouco mais mesmo. Mas isso não é o mais importante. Bom, eu queria ter uma qualidade de vida melhor. O que eu poderia fazer? Procurar um neurologista que entendesse realmente da minha astenia, porque tem médicos especializados na doença, né? É difícil de encontrar, não é muito fácil, mas tem, e eu encontrei, tá? Esse meu médico, foi em fevereiro deste ano, eu fui nele e ele disse que a minha astenia estava refratária, tá? Ele me tirou da cortisona prednisona e entrou com a cortisona deflazacort. Mas a intenção dele é que eu fizesse um tratamento, um quimioterápico, chamado rituximab, que na realidade esse tratamento é para pessoas que têm câncer de linfoma, tá? Mas que está sendo experimentado em muitos miastênicos. E 90% dos casos deram certo. Inclusive, uma amiga minha fez esse mesmo tratamento com esse mesmo médico e ela hoje está bem. Há 1 ano que ela não toma nem mais o nosso remédio básico, que é o Mestinon, tá? Com a graça de Deus, ela está muito bem. Bom, era a intenção dele também comigo, tá? Só que eu tive um problema com o meu plano de saúde, que não quis cobrir, que não quer cobrir. Entrei na ANS para saber o motivo, tá? A ANS me devolveu o processo dizendo que o meu plano não é obrigado a cobrir esse tipo de tratamento, já que não é para o meu caso, tá? E então eu pedi ao doutor que me desse, eu conversei com essa minha amiga, se ela dava autorização desse nosso médico
passar os documentos dela, de como ela, que ela fez esse tratamento por um plano de saúde, tá? Já que a INS dizia que o plano não era obrigado a cobrir. Então, eu pedi a ela que me desse essa autorização e ela me deu. Eu conversei com o doutor e ele ficou de fazer um relatório para que eu pudesse entrar com uma liminar na justiça. Mas, infelizmente, esse meu médico, ele quebrou o tornozelo e está de licença, tá? E eu não sei nem quando ele volta. Só que eu vim percebendo que desde que eu entrei com essa cortisona deflazacort, eu vim decaindo, tá? Eu estava num ponto até a semana passada, de que eu já estava falando mole e babando muito. Eu tenho aqui, que mora aqui comigo, um amigo meu, tá? Ele é um anjo, ele está sempre cuidando de mim. E foi necessário que ele desse o meu banho diversas vezes. E ele me deu banho com todo respeito. Ele faz a minha comida quando pode, do jeito dele. Porque muita coisa eu deixei de fazer. Eu estava voltando ao que eu estava antes, desde o início da minha astenia, né? E o que fazer? Eu estava no ponto de ir para o hospital. Só que não é qualquer médico, como eu já falei a vocês, que entendem dessa doença. Gente, eu fiz uma coisa que eu não indico para ninguém. Eu fiz porque eu me conheço bem meu organismo e sei também, e conheço também muito a minha astenia. Tenho muita experiência com ela. Eu simplesmente eu larguei o deflazacort e entrei com a prednisona, que era a cortisona que eu tomava antes, com uma dose maior, e aumentei mais um comprimido de mestinol. Se antes eu estava 10% bem, hoje eu estou 70% melhor. Quer dizer, ou seja, já estou fazendo tudo que eu não estava mais fazendo antes. Fazendo minha comida, minhas caminhadas, tomando meu banho sozinha. Enfim, voltei a ser aquela Cristina de 1 ano, 2 anos atrás, né? Mas isso eu não indico para ninguém, tá, gente? Fique bem claro isso, tá? A outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte, a maioria dos médicos, tá, que não conhece a doença, eles indicam logo para seus pacientes 2 terapias, tá? Plasmaférese e imunoglobulina, tá? Esses tratamentos, todos os dois, têm seus riscos. Todos os dois têm risco. Não tem por onde fugir, tá? A imunoglobulina e o plasmaférese é sempre necessário fazer quando a pessoa tem um comprometimento da respiração, no pulmão, dos pulmões. Quando a dificuldade de respirar é muito grande, aí tem que se internar e fazer qualquer tratamento desse, ou a plasmaférese ou a imunoglobulina. Só que os médicos atualmente estão indicando esse tratamento a qualquer momento, tá? O que é muito perigoso. Inclusive, eu perdi uma amiga porque ela foi fazer imunoglobulina, não foi nem o neurologista dela que indicou, e sim um hematologista, que foi indicado por um hematologista, e ela, devido ao emocional dela, ela foi entubada diversas vezes, teve intubação diversas vezes, e aí, quando resolveram fazer traqueostomia nela, ela não aguentou e faleceu, veio a falecer. Foi lastimável, mas veio a falecer. A outra coisa também que eu tenho a falar para vocês, gente, que crise miastênica e miastenia desequilibrada são diferentes, é uma coisa e outra. Crise miastênica é quando tem realmente comprometimento da respiração, quando a sua respiração fica muito difícil, aí sim você tem que ir para o hospital e fazer a imunoglobulina ou plasmaférese, o que for o que o médico indicar, e ser entubada, tá? Eu
fui algumas vezes, até porque eu fiz colostomia, eu tive problemas de infecção do intestino, botei o intestino para fora e precisei fazer imunoglobulina, etc e tal. Bom, a crise, a miastenia desequilibrada, é isso que nós sentimos de vez em quando, que numa hora não conseguimos levantar, outra hora estamos cansadas, estamos com a pitose, estamos com a diplopia. A diplopia é visão dupla, que temos também, muita gente ainda tem. Eu não tenho mais a diplopia, mas tenho ainda a pitose. A fadiga, à noite, principalmente à noite, é muito grande, tá? As minhas duas maiores tristezas são não poder mais dirigir e não poder mais dançar, coisa que eu gosto muito. E a minha vida noturna ficou comprometida, né? Eu não saio mais à noite, porque normalmente à noite é que eu estou mais fatigada, estou mais cansada, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a idade, tá? As pessoas miastênicas mais novas, elas têm mais pique, por serem exatamente mais novas, tá? As pessoas mais velhas, como é o meu caso, que tem uma certa idade, já tem a menopausa, já compromete muita coisa. O que dificulta demais, demais mesmo, tá? Eu sou hipertensa também, a prednisona mexe com a pressão. Enfim, aí você já tem que começar a fazer dieta, não poder comer certas coisas, determinadas coisas, que senão você pode ficar diabética também, por causa da cortisona. Enfim, vai embolando tudo, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com ela, sempre. Nunca ficar triste. Por quê? A miastenia, ela gosta muito de que seu emocional fique desequilibrado. Se você ficar emocionalmente desequilibrada, você vai ter a miastenia desequilibrada. Então, o que você tem que fazer é entregar para Deus, orar, pedir e viver a sua vida à medida que você puder viver, à medida dentro das suas limitações. Sabe? Sem se importar do que os outros estão falando. Se você é preguiçosa, se você é isso. Quem te conhece sabe o que você tem, sabe o que você é e sabe o que você passa. Então não dê comentários para pessoas que não sabem o que você tem. Olha, eu já cansei de pedir pessoas para... Às vezes eu não consigo subir um degrauzinho de 1 centímetro. Tá? Eu já cansei de pedir pessoas na rua para me ajudar, para me apoiar, para eu poder subir um degrau de 1 centímetro. Isso é muito comum, é muito comum. E não fico chateada por isso, tá? Eu com ela não vou dizer que eu sou feliz, lógico, estou sendo hipócrita. Mas eu tenho uma felicidade dentro de mim que eu não sei explicar, que eu aprendi aprendi muita coisa da minha vida com ela. Tá? Eu aprendi a dar um real valor às coisas que tem que ser dada. Tá? Coisas que eu não via antes, hoje eu estou vendo de uma maneira muito diferente, eu estou mais dada, eu estou mais, como é que se diz, como é que eu posso dizer, eu estou entendendo e compreendendo mais as pessoas. Eu tenho os meus netos, que são as minhas coisas mais ricas na minha vida, sabe? Que vira e mexe estão aqui, que me dá uma energia muito forte, que me colocam para cima, sabe? Tem meu filho também, que me ajuda bastante. Tem esse meu amigo aqui, que, nossa senhora, é o meu anjinho. E a minha família... a minha família se tornou mais unida a mim, nós nos unimos mais, até porque quando eu tive problema de diverticulite no início, que eu fiz tomografia e fiz um contraste, eu não podia fazer esse contraste, eu não sabia, e eu fiquei em coma 10 dias, entubada no CTI, em coma 10 dias. E isso foi uma maneira da família se aproximar. Inclusive, dia 27 de dezembro, é o dia do meu aniversário, eu estava em coma,
tá? E a minha netinha Júlia, tá? Estava nascendo no dia 27 de dezembro. Nós fazemos aniversário juntas. Olha, Deus não faz nada por acaso não, gente. Entenda uma coisa, Deus não faz nada por acaso, com certeza. Isso aí eu obtive uma grande certeza profunda na minha vida, tá? Tudo tem uma razão de ser, tá? Tenho a minha alegria, tenho, não vou dizer que não tenho sim, tá? Mas também não fico maldizendo a doença, não fico me lastimando pela doença, muito pelo contrário. Eu entro no grupo aqui no Facebook, eu converso com todo mundo, eu tenho muitos amigos, muitos põem para cima, eu ponho para cima outros, e assim nós vamos levando a vida. Tá? O que nós não podemos é nos abater, que aí sim a depressão, se pegar, a minha astenia piora mesmo, tá, gente? O que eu tenho que passar para vocês é que vocês entreguem a doença na mão de Deus, entreguem a sua vida na mão de Deus, tá? Porque tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Lembre-se que isso aqui é uma escola de vida, é um aprendizado, e nós estamos aqui de passagem, tá? Eu agradeço muito a Deus por Ele estar me dando essa oportunidade de eu aprender tudo aqui nessa vida, e como eu tenho aprendido, e eu só tenho a agradecer, gente. Eu agora vou desligar e vou mostrar para vocês, vou fotografar o meu adaptador, tá? Do vaso. Inclusive, eu não sei se tem esse adaptador móvel. Eu vou até procurar saber, porque eu estou até querendo ir para a casa da minha irmã em Resende, passar uns dias lá, mas sem um adaptador de vaso, para mim fica complicado. Fica complicado eu levantar de um vaso sanitário sozinha, um vaso comum, né? Sozinha. Então, com isso, eu evito de dormir na casa das pessoas. E quando eu tenho que passar, vocês podem até rir, mas é uma realidade, mas quando eu tenho que passar um dia na casa de alguém, uma família, um familiar, eu vou de saia, sempre de saia, tá? E urino em pé, ou no vaso sanitário mesmo, ou no próprio box, tá, gente? É isso que eu faço quando eu estou na casa dos outros, que não tem um adaptador, né? E eu vou procurar saber até se tem para eu poder viajar. Caso contrário, não vou poder. Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido alguma coisa, tá? Para vocês. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, fazer algum comentário comigo, vocês podem fazer pelo meu e-mail, tá? Que eu vou deixar aqui no blog, tá bem? Eu agora vou fotografar o meu adaptador de vaso e já coloco aqui no blog.